Um mega resumo do que a gente vai ver hoje. Eu posso dizer para vocês que as maiores emoções ligadas ao intestino, aos nossos olhos, é raiva e mágoa. Seja o tempo que você tem essas condições, raiva e mágoa possivelmente estão presentes nos contextos que nós vamos falar de intestino. E a primeira doença que nós vamos falar, talvez uma das mais conhecidas, que é a doença de Crohn. A doença de Crohn é uma síndrome inflamatória que afeta o aparelho digestivo. E isso vai ocasionar muita diarreia, muita dor, cólicas. E, para a medicina tradicional, isso é uma doença que não tem cura. Não tem cura essa doença. Você consegue remediar com alguns efeitos, alguns remédios, algumas mudanças de hábitos, você também consegue melhorar, mas para a medicina tradicional não há cura, tá bem? E nós também não vamos prometer cura nenhuma. O que nós vamos fazer é apresentar para você uma outra opção que talvez você não tenha considerado, caso você tenha a doença de Crohn ou caso você tenha algum conhecido com a doença de Crohn. Para nós, a doença de Crohn tem um aspecto de raiva difícil de digerir e algo muito específico está na doença de Crohn, pessoal, aos nossos olhos. É a fome. Então, a fome ou a escassez também está ligada a essa raiva que está difícil de você digerir, seja o que for. Normalmente, está ligadas a familiares. Essa raiva e essa mágoa está ligada a situações que foram vitais para você. Então, eu até anotei um exemplo aqui. Por exemplo, meu pai traiu minha mãe, foi embora com a amante dele e nós passamos muita necessidade. Então, você vê que tem uma raiva, uma mágoa por uma questão que a fome estava envolvida, a escassez estava envolvida. Para a RB, para a reprogramação biológica, que é a técnica principal que eu trabalho, a doença de Crohn é o seu corpo tentando a todo custo resolver as questões de raiva, mágoa que estão relacionadas com fome, tá? Mas algo não deixa. Isso o que pode ser que não deixa? Pode ser que seja alguma repetição desse padrão. Então pode ser que você passe por outras raivas durante a vida, outras mágoas durante a sua vida, que o seu cérebro, o seu corpo faz uma correlação com aquele evento traumático que pode ser para você o seu pai, para a Rosana que está aqui pode ser a mãe. Essa outra mágoa pode ser de um marido. Então, tudo depende da percepção, tá? Então, raiva, difícil de digerir, com um contexto de mágoa que a fome está envolvida. Pode ser que nesse processo repetitivo seja um dos motivos que não deixa o seu corpo se curar, mas também pode ser que você já identificou ao longo da vida alguma questão que você fala assim, caramba, toda vez que eu falo com aquela pessoa ou toda vez que eu passo por aquela situação com determinada pessoa ou determinado assunto, abre aquela dor, eu tenho uma síndrome aguda da doença de Crohn. Para você que tem já isso identificado, ou pelo menos tem uma pista disso, perceba se, além da repetição de padrão, se também para você não tem um orgulho que não te deixa agir. Por exemplo, não, meu pai fugiu com a minha mãe, meu pai é um escroto, meu pai é um psicopata, meu pai é um maluco. Eu falo de pai, mas pode ser qualquer situação. A gente vai voltar a falar de pai mais para o final da live, porque o intestino tem uma ligação muito forte com o pai, tá? Então a doença de Crohn tem esses aspectos: raiva, mágoa, sensação de fome. Cuidado para você que, se você não está passando por diversas situações repetitivas disso, e se você já identificou, perceba se não é o seu orgulho que não te deixa tomar uma ação. É o seu orgulho que está sempre à frente. Caso isso fez sentido para você, eu posso te ajudar com essas questões emocionais. Então, se fez sentido,
entra em contato comigo depois. Eu vou falando uma doença por vez e vou lendo os comentários de vocês aqui. Eu vi que passou um comentário da Angélica que diz: Tom, conheço uma refugiada da Síria que tem essa doença e uma amiga judia também. Nos dois casos faz todo sentido. Bom, você pega um caso de refugiado, ninguém imagina que um refugiado está fugindo porque ele mora numa mansão, tem 9 Ferraris e milhares de dólares em ouro maciço, né? Existe uma situação muito forte com raiva aí, uma situação muito forte com até uma situação de fome, como eu falei da doença de Crohn, tá? Mas lembrem, pessoal, doença de Crohn é o seu corpo tentando resolver. É quase um processo de cura. Ele só não sai disso por algumas outras questões. E dessas outras questões existem mais de 4, 5 mais ou menos. Eu citei 2, que é os processos repetitivos, que são os processos repetitivos e o orgulho. Talvez o seu orgulho não deixe, tá bem? Para você que entrou agora, seja bem-vindo aí. Nós estamos falando sobre doenças do intestino. Vamos falar agora de uma outra situação que também faz muito sentido e muita gente hoje em dia tem isso, que é a doença celíaca. Eu vi que entrou aqui uma ex-aluna minha, a Eide, cheguei até a fazer uma live com ela. Ela é uma nutricionista também, lá de Brasília. E, Eide, sua contribuição aqui é muito bem-vinda do ponto de vista da nutrição, tá bem? Se você sentir que precisa se expressar ou dar algum contexto com uma contribuição, por favor, fique à vontade, tá? Pessoal, doença celíaca, que é a intolerância ao glúten, tá? Primeiro de tudo, antes de contextualizar do ponto de vista da reprogramação, da constelação, das terapias que eu trabalho, a gente tem que levar em consideração que hoje o glúten que a gente come não é o mesmo glúten que Jesus comeu lá atrás, tá? O glúten de hoje tem muito agrotóxico, o glúten de hoje é transgênico, e isso faz muito mal para a mucosa do nosso intestino, para a saúde do nosso intestino. Quando a gente trabalha com medicina integrativa, você vê que o intestino é a primeira coisa que tem que ser trabalhada. Uma nutrição mais funcional não tem aquela pirâmide que a gente conheceu há muito tempo atrás da nutrição, que na base dessa pirâmide tem biscoito, bolacha, pão, bolo. Não é essa. A nutrição funcional tem um outro conceito. E o conceito da nutrição funcional, a primeira coisa precisa trabalhar o seu intestino com uma boa alimentação. Não adianta, pessoal, você tratar todos os seus... Olha aí quem está na área, reprogramação biológica. Fala, Mauricião, criador da reprogramação aí, pessoal. Seja bem-vindo, Mauricião. Legal você estar aqui, cara. Não adianta você tratar só o conflito biológico e ter uma vida desgraçada de comida, de alimentação e agrotóxico e transgênico, isso aí, porque você vai adoecer. Também não adianta você ter uma alimentação extremamente regrada e não trabalhar os sentimentos que a gente fala aqui. Um pequeno problema de conflito com uma alimentação muito ruim dá um baita problema. E o contrário também é verdadeiro. Você pode ter uma alimentação muito boa, mas se você tem uma baita raiva, uma baita mágoa, como eu falei agora há pouco por causa da doença de Crohn, você também pode adoecer. E aí você faz dieta, você regulariza o seu intestino, trabalha a sua flora intestinal com probiótico, um monte de coisas, e ainda assim, cara, tá sempre preso o seu intestino. Ainda assim, sempre tem questões envolvidas no intestino. Então, para excluir essa parte, não é excluir do tipo esquece, porque não é nossa praia. Para tirar essa parte de que o glúten é transgênico, que pode haver envenenamento, que pode haver intoxicação, vamos ao sentido biológico da doença celíaca, a intolerância ao glúten, do ponto de vista da reprogramação. Tá? É uma doença autoimune, tem uma reação inflamatória pelo glúten, isso é um conceito da doença celíaca, uma proteína que vem do trigo, e alguns sintomas são semelhantes à doença de Crohn, alguns sintomas, tá? Independente se for um processo inflamatório pelo glúten,
A reprogramação biológica sempre vai olhar a emoção arcaica evolutiva ligada ao intestino, tá? Michele, se o seu intestino não funciona mesmo com muita regularização da dieta, fique até o final da live que você vai entender. Então, para a reprogramação, a gente sempre vai olhar as questões emocionais envolvidas. E essas situações emocionais envolvidas, normalmente, para a reprogramação, você carrega desde criança. Por quê, pessoal? Quando a gente fala de intolerância ao glúten, uma doença celíaca, a gente fala de principalmente a mucosa do intestino. Essa mucosa do intestino, uma vez que ela está inflamada, se a mucosa inflamou, as vilosidades ficam rígidas. Então, toda aquela mucosa que poderia fazer o transporte, poderia fazer aquela troca com 6 metros de mucosa, se ela estiver intoxicada, se ela estiver parada, entre aspas, com um movimento menor ou até numa inflamação, o seu sono fica ruim, a sua cervical começa a doer, você tem muita dor de cabeça. A partir das 3h30, 4 horas da tarde, você não aguenta mais ficar acordado, você está morrendo de sono, tá? Então, para a reprogramação, o que a gente trabalha, pessoal? Principalmente na doença celíaca. Aqui, geralmente, tem uma raiva indigesta. O que é uma raiva indigesta? É uma raiva. Uma raiva que não te desce, uma raiva que você não consegue colocar para fora. E, normalmente, por a doença celíaca, não só em adultos, ela também dá em crianças. Mas quando ela dá no adulto, a gente procura no adulto as questões. Mas as questões não estão no adulto. As questões estão em memórias e lembranças de crianças. Quando nós éramos crianças. Vou dar um exemplo bem específico para vocês, que é muito comum de acontecer, tá? Se o Maurício estiver aqui na live também, o criador da reprogramação, ele pode até falar sobre isso, que ele também já deu vários exemplos sobre isso. Normalmente, pessoal, essa raiva indigesta com familiares vem de crianças que viram os seus pais brigarem desde pequeno ou presenciaram alguma discussão muito forte. O trauma, a situação inesperada, normalmente vem em momentos que a pessoa está ingerindo glúten. Então, quando a gente trata a pessoa com doença celíaca, aí você vai palpar a pessoa, você encontra nela que é um trauma de infância. Quando você vai trazer o contexto, normalmente, não é absoluto, mas normalmente essa criança estava sentada à mesa, comendo pão, comendo um bolo, comendo um biscoito, portanto, ingerindo glúten, e houve a situação traumática. Nessa situação traumática, o seu cérebro registra o glúten como aquela informação. É a mesma coisa das pessoas que, às vezes, sei lá, não pode comer uma banana porque a banana dá uma puta azia. Às vezes não é a banana, às vezes é a lembrança que você está comendo. O seu cérebro associa o que você estava comendo, todo aquele entorno, com o evento. Então, Michele, exatamente o que você falou, até anotei aqui. Ou é um café da manhã que tem bolo, pão, biscoito, bolacha. Ou é um almoço onde há um macarrão. Normalmente, são situações que a pessoa está ingerindo alimento. Dentro desses alimentos, tem algum que tenha glúten. E aí vem o trauma. Então, te gera uma emoção de uma raiva indigesta, tá? Esse é um dos principais. E para nós, da reprogramação, esse cérebro, toda vez que você entra em contato com o glúten, você gera uma lembrança, uma memória, uma ancoragem. Claro que se você tem uma vida desgraçada de comida, só come besteira e já tem um processo inflamatório, possivelmente esse processo inflamatório com um pequeno, médio trauma é o suficiente para fazer você desenvolver uma doença celíaca, tá? Então, para a RB, para a reprogramação biológica, não há doença sem o mínimo conflito emocional envolvido. Não há, tá? A gente se preocupa muito com o terreno. O que é o terreno? É onde a doença se desenvolve. Se é no intestino, tem essa conotação de raiva e mágoa, tá? Se isso fez sentido para você, é possível reprogramar isso. Nós temos muitos exemplos positivos disso. Então, se fez sentido, entre em contato comigo e agenda uma consulta.
Michele disse macarrão. Mariângela disse, mas aí nesse momento desencadeia a doença celíaca lá na infância? Porque para mim desencadeou adulta. Não é aí que desencadeia. É aí que seu cérebro registra. E aí ao longo da vida, a gente vem consumindo esse glúten que não é bom, a gente vem exagerando nos alimentos que tem muito glúten, que é mais prático, é mais fácil, às vezes até mais gostoso. Aí o processo inflamatório correlacionado com a memória arcaica faz você ter isso na vida adulta. Mas é aí que tá, Mariângela, foi o que eu disse ainda há pouco. A gente normalmente se preocupa quando a doença começa. A gente não vai olhar quando ela nasceu. Ela nasceu lá atrás, mas ela se manifestou mais para frente. Então, essa é a grande mágica da reprogramação. A gente olha onde está, lá no começo, desbloqueia lá. Porque aqui, na vida adulta, você procura, e você só encontra o quê? Situações iguais. Tive raiva com meu chefe, tive raiva com meu namorado, tive raiva com a minha esposa. Mas a raiva está onde? Lá atrás. Quando, por exemplo, o pai agrediu a mãe, tacou uma panela na cabeça dela enquanto você estava tomando café da manhã para ir para a escola, por exemplo. Tá? Vini falou, puta merda, Tom, desde domingo eu estava com uma lembrança persistente de uma briga dos meus pais que eles se trancaram no quarto e eles largaram comendo esfirra na cozinha. Esfirra tem glúten, ponto. Talvez aí seja um dos gatilhos, tá? E quando o bebê de 3 meses tem intestino preso e na vida adulta segue? Quando a gente trata com bebês, normalmente a gente olha para a mãe. Talvez é a mãe que está numa situação de raiva indigesta, tá bom? A gente trata os pais. Michele disse, o filho de uma amiga foi abandonado pelo pai e ele é celíaco. Tem relação? Tem. Uma raiva indigesta com familiares. Do tipo, filha da puta, você me abandonou. Mas isso normalmente não é a criança, tá? A criança não tem essa percepção. Esse julgamento, esse juízo de valor. A criança só tem o gatilho. A consciência que o pai abandonou, que foi um desgraçado, que foi um cuzão, que foi um psicopata, um maníaco, blá, 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 vem depois, que é o julgamento, tá? O juízo de valor. Muito bem, vamos passar agora para intestino irritável. Intestino irritável, pessoal, a grande diferença, para tudo isso que a gente já falou, é que normalmente no intestino irritável o conflito ele é um pouco mais leve. Então a pessoa está menos inflamada, a massa do conflito que a gente fala, que significa o trauma não é tão grande. Então, quando a pessoa tem o intestino irritado, um pouquinho mais preso, é mais fácil de trabalhar, tá? É mais fácil de trabalhar isso, tá bom? Ô Fabi, sei que você está por aí, vai se preparando aí que eu vou te chamar para entrar ao vivo comigo aqui para dar o depoimento no final, tá bom? Seu depoimento ele é muito importante, pode inspirar muitas pessoas que estão aqui. Se você está de pijama, só bota o celular na cara que está tudo certo. Então, o intestino irritável é só a massa de conflito um pouco menor, tá bom? E para fechar, que é a última coisa que eu deixei para falar para vocês, é que normalmente, quando eu falo normalmente, pessoal, é que não é absoluto, porque nada que eu falo aqui é absoluto. Tudo depende de como a gente percebe, tá? Mas existem alguns padrões, e o intestino, a prisão de ventre, ou a pessoa que não tem muita facilidade de fazer cocô, a pessoa que tem doença de Crohn, intestino irritável, doença celíaca, normalmente está ligada a uma situação de raiva ou mágoa com o pai. Pode ser de outras coisas, mas normalmente tem um masculino envolvido, tá? Ou é o pai, ou é o parceiro. Ainda assim, se for o parceiro, quando a gente vai buscar um pouco antes, geralmente a mulher tem raiva do parceiro, mas porque ela também tem raiva do pai, e aí ela projeta no parceiro aquilo que ela não teve do pai, ou a raiva do pai ela projeta no parceiro, e aí o relacionamento também não dá certo, tá? Então, falando do intestino em si, em relação ao pai, tá? Julgamentos, juízo de valor. O julgamento é o quê? Tipo, caramba, meu pai me abandonou, cara, que cuzão. O juízo de valor é aquela pessoa que passa a vida inteira falando, porra, meu pai me abandonou, meu pai é um bosta. Ah, meu pai me abandonou, foi embora com a amante. Ah, meu pai batia na minha mãe. Sabe? A pessoa cria juízos de valor do tipo, meu pai é um psicopata, meu pai é um maníaco, meu pai é um bandido. Então isso se torna um juízo de valor. E no final das contas, pode até ser verdade, mas quem sofre é você.
Quem sofre é seu intestino. Quem sofre é o seu sono que está envolvido no seu intestino. Quem sofre é a absorção dos nutrientes, porque é você que está sentindo isso, tá? Um julgamento em relação ao pai, uma ordem quebrada em relação ao pai, do tipo, meu pai foi embora, então eu assumo o lugar dele para provar para ele que ele é um bosta, e eu assumo o lugar dele, então você vai para uma questão fora de ordem, e isso também machuca você. Isso também emocionalmente machuca o seu intestino. Machucando o seu intestino, todas essas condições podem acontecer, tá? Queda de cabelo também está envolvida nisso daí. Então, geralmente, pessoal, as sessões que envolvem esse contexto, que tem uma liberação emocional muito bonita, geralmente as situações que envolvem o contexto de pai na sessão, a liberação emocional ela é muito bonita. Por quê? A pessoa às vezes nem se dá conta que aquilo tudo vem de uma situação que ela passou com o próprio pai, quando ela carregou aquela raiva, aquela mágoa. E é claro, ela tem que sair do ego, sair do julgamento de falar, apontar o dedo na cara e falar, a culpa é sua. Tá? A gente tem todo um trabalho para fazer isso. Claro que ninguém vai ser convidado a amar o pai, beijar o pé do pai e aí passar a ligar para o pai todos os dias. Não é nada disso. É que se você tem uma situação que você nos procura, você vem até meu consultório com o seu intestino ruim, a gente identifica que tem uma situação com o pai, uma mágoa, a gente vai trabalhar essa mágoa. A gente vai trabalhar essa mágoa, não é daquele jeito mais... como é que eu vou falar? Tipo, tem que ser amoroso, tem que dar um beijo no seu pai. Não é isso, cara, não é isso. É trabalhar para você esse sentimento, porque trabalhando esse sentimento em você, é você que está sofrendo, porra. Se o seu intestino não funciona, se é você que não está fazendo cocô, passa uma semana sem fazer cocô e quando vai quase desmaia, tem febre, tem dor, tem cólica, é você que está sofrendo, cara. Se é você que está sofrendo e você vem pedir ajuda, a gente tem como ajudar. É possível transformar isso, tá? Então, a diarreia normalmente acontece numa sessão pós-reprogramação biológica. É muito comum acontecer uma diarreia, porque o sentido biológico para nós da diarreia é um sentido de cagou, perdoou. Então, às vezes as pessoas me ligam depois, 2, 3 dias, ou me mandam uma mensagem e falam, Tom, caramba, eu tô com muita dor, cara. E eu tô fazendo cocô pra caramba, eu tô com diarreia até. Eu falo, ótimo, isso é uma situação natural do seu corpo. O nosso processo não é para bloquear o que a gente tem que trabalhar. O nosso processo é colocar pequenos freios para que você tenha um impacto menor, mas essa liberação ela vai ter que acontecer, pessoal. A gente não vai frear. Não é a alopatia que tomou um remédio e sumiu. Não é isso. O nosso remédio se chama consciência. Nosso remédio se chama consciência. Então a gente está falando de saúde aqui, mas a reprogramação não é uma técnica. A gente não trabalha com técnica de saúde diretamente. A gente trabalha com técnica de consciência. Porque tudo isso que eu falei para você é para tomar consciência da raiva, da mágoa, da indigestão que você tem. E aí sim, isso vai levar o seu corpo a entrar num processo de equilíbrio. Tá bem? Nesse processo de equilíbrio, aí sim você vai ser possível trabalhar essas questões que tanto te irritam, essas questões que tanto te emaranham. Então é natural uma pessoa pós-sessão de reprogramação fazer cocô. É natural e é claro que isso não é um miojo. Eu tenho uma amiga que ela fala, terapia não é miojo, que em 3 minutos está pronto. Não é assim que funciona. Em 3 minutos você não fica pronto. A gente leva até 2 horas de sessão, bem profundo, trabalha bastante as suas questões, vai desemaranhando e 98% dos casos que a gente atende, a queixa que a pessoa traz não está ligado ao que ela acha que está. Vou falar de novo. Quase 100% das pessoas que nos procuram, a queixa que ela tem não está ligada àquilo que ela possa imaginar que está acontecendo. Então, quando que conscientemente a pessoa ia falar, eu não faço cocô por conta da raiva do meu pai que eu tenho lá de trás quando ele agrediu a minha mãe na minha frente?
nem passa na cabeça da pessoa. Por isso que todas as lives que eu faço aqui de quarta-feira, eu peço muito para que vocês sentem o dedo aí, para que vocês possam entender, para que isso possa dar engajamento para que essa live chegue a outras pessoas. Quem já passou em consulta comigo sabe o preço da minha consulta. Não é todo mundo que tem essa acessibilidade. Não é todo mundo que tem condições de vir a São Paulo fazer uma sessão comigo. Então, se essa live chegar para mais pessoas e isso fizer o mínimo de sentido, o intestino voltar pelo menos por um tempo, é um fio de esperança para a pessoa entender que talvez tenha algo a mais para trabalhar do que uma dieta. Não que a dieta não seja importante, a dieta é extremamente importante. Mas é preciso olhar além. É preciso olhar além, tá? Fabi, você tá por aí, Fabi? Eu te mandei um convite. Se você estiver por aí me ouvindo, manda um convite para mim para eu aceitar você aqui. Eu queria muito que você falasse, Fabi. Ou se não for possível, você me manda um depoimento depois para eu publicar, tá bom? Pessoal, faz sentido para vocês ou fez sentido em algum ponto essas informações aqui que eu falei? Você vê que a gente falou aqui de refugiado, a gente falou aqui de pai, falou aqui de alimentação, e tudo isso fez bastante sentido para as pessoas que comentaram aqui. E sim, essa live vai ficar gravada, tanto aqui quanto no meu canal do YouTube. Everton Araújo Terapias, aqui no Instagram, e Everton Araújo Terapias também no YouTube. Amanhã essa live já vai estar lá, tá bom? Esses movimentos, pessoal, eles são sutis, é assim do tipo, informações sutis que ficam ainda bem na superfície, mas dentro da consulta a gente vai fundo, porque lá sou eu e o paciente. Lá sou eu e o paciente e a gente tem técnicas, métodos, metodologia para a gente conseguir chegar nos pontos mais profundos, ressignificar e amenizar o sintoma depois também. A gente tem situações, tem ferramenta para isso, para a gente conseguir não deixar esse sintoma vir com tanta força. Ele vai vir, mas presencialmente a gente consegue fazer esse tipo de coisa, tá? Crohn no estômago, a mesma coisa. Ju, o estômago, ele tem um contexto bem parecido, que é um contexto de raiva também. Então toda essa região, estômago, duodeno, intestino, traz uma situação de raiva. Pâncreas também traz. Vesícula, então também tem uma questão de raiva. Tudo isso tem uma raiva envolvida, tá? Então sim, é possível, tá? Ana Machado, faz sentido sim. Marquei minha reprogramação no começo de agosto. Estou ansiosa. Ah, legal, Ana. Bacana, bacana demais. Você é irmã da Carol, né? Show. Fabi, estou voltando de um atendimento agora, mas vou escrever meu depoimento. Show, Fabi. Muito obrigado. Assim que você escrever para mim, eu publico nos meus stories e fica registrado aqui as palavras que você teve, tá? A Aline também falou, sou prova viva que o intestino volta a funcionar quando olhamos com consciência e com amor para os conflitos que envolvem. Seu conflito também era pai, né, Aline? Que legal. Rock Piano, depois comecei a te seguir, a escutar você, curei muitas coisas. Rock, é exatamente isso que eu recebo every day, todos os dias. Todos os dias eu recebo pelo menos uma mensagem. Todo dia eu recebo pelo menos uma mensagem de alguém que viu um vídeo meu, de alguém que viu os mais de 230 vídeos que tem no meu YouTube, que viu algum trecho de vídeo dentro do meu canal aqui, no meu Instagram, e a pessoa me manda um depoimento falando que a consciência dela foi expandida, que ela fez melhorar em algum aspecto da vida dela. E isso é o que me move, isso é extremamente gratificante, é isso que me move, tá? Ju disse, cirurgia resolve? Retirada quando está bem avançado o Crohn no estômago. Olha, quando você tirar o estômago, ou sei lá, tirar uma parte do seu corpo, vamos falar que você teve um tumor de intestino e teve que tirar o intestino. Você tirou só onde manifesta, Ju. O sentimento pode continuar acontecendo até o fim da sua vida. Então, eu sugeriria para você, antes de ir para uma mesa de cirurgia, eu diria que sai muito mais barato você pagar uma sessão de reprogramação e tentar entender esse conflito por um outro lado. Porque muitas vezes nem precisa de cirurgia. Por quê? Porque a pessoa melhora. Ela vê que tem alguma ainda esperança. Tá?
Para vocês que estão aqui, que a gente trabalhou todos esses sentimentos por trás, coloca a fralda e se prepara, porque existe a possibilidade do seu intestino funcionar e você começar a fazer cocô. Não vai durar mais que 12 horas, 24 no máximo. Nada a ponto de te desidratar, mas pode dar uma soltada e isso é bom, tá bom? Angélica diz que eu gosto de café e Twix, exatamente. Se tem um chocolate que vocês podem presenciar, é Twix, pessoal. Chama Twix. Só me chama se você tiver um café e um Twix. Tá bom? Então eu me despeço de vocês aqui, pessoal. Uma boa noite. Obrigado a vocês que me acompanharam até aqui. E até mais.